Alô, galera do nono, tudo bom? Vamos fazer a correção na aula de hoje da parada obrigatória da página 7, que na aula passada eu pedi para que vocês estivessem fazendo, tá bom? Então, olha lá. Caderno 2, resolução, unidade 1, capítulo 1, parada obrigatória, página 7. A primeira questão diz assim: descreva os processos indicados a seguir e cite exemplos desses processos que ocorrem em seu organismo. Letra A seriam reações catabólicas. São reações em que há liberação de energia e rompimento de ligações químicas que formam as moléculas complexas, transformando-as em moléculas mais simples. Exemplo, respiração celular, fermentação. A B ele quer de reações anabólicas. São reações em que há absorção de energia e formação de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Exemplo, fotossíntese e quimiossíntese. Na aula passada eu botei um esquemazinho para vocês mostrando isso, né? Aqui, só que aqui na questão ele pede para a gente colocar em forma de texto, tá? Aquele esquema que foi passado para vocês. A segunda questão é para completar a frase, tá? A alternativa certa é a B, e aí a frase fica da seguinte forma: a fotossíntese é um processo realizado por plantas para a produção do seu próprio alimento. Por realizarem esse processo, são considerados organismos autotróficos. Tá? É um processo indispensável para a manutenção da vida na Terra por realizar a absorção do gás carbônico e produção do gás oxigênio. A terceira questão pede para considerar as seguintes etapas da fotossíntese. No número 1, ele diz a produção de glicose. 2, absorção de gás carbônico pela planta. E 3, produção de molécula de ATP e oxigênio, que é a energia. Aí ele pergunta, em que ordem essas etapas ocorrem? A alternativa correta é a letra C. Primeiramente ocorre a absorção de gás carbônico atmosférico. Aí depois vai ter a quebra da molécula de água, permite a produção de gás oxigênio, e ao final do processo ocorre a produção de glicose, tá? A quarta questão é também para completar a frase. A alternativa correta é a letra C, e a frase completa é: os organismos que produzem seu próprio alimento são denominados autotróficos, como as plantas e algumas espécies de bactérias. Entre as espécies de bactérias, existem aquelas que realizam o processo de fotossíntese, mas ao contrário das plantas produzem o gás oxigênio. Essas bactérias produzem o gás enxofre, que por sinal dá aquele odor. Algumas bactérias, elas liberam esse gás e dá aquele odor forte. Tá? Outras espécies de bactérias que vivem em ambientes sem luz, como cavernas no fundo do oceano, realizam o processo de quimiossíntese. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou na aula passada, na última aula. O processo da fotossíntese ocorre principalmente nas plantas. A gente tem alguns fungos que realizam fotossíntese, só que eles não têm a clorofila, que é a célula principal, eles realizam de outra forma, tá? Mas basicamente a fotossíntese ela é realizada em seres autotróficos, principalmente nas plantas. Nós temos algumas algas que realizam esse processo, alguns fungos, né? E a quimiossíntese, ela é principalmente realizada por bactérias e seres vivos que estão em algas que estão em grandes profundidades, né, nos oceanos. E tem algo muito interessante que é muito comum se falar, é o seguinte, que o pulmão do mundo é a Amazônia. Sabe que é uma grande mentira isso, porque o pulmão do mundo, de fato, são os mares e os oceanos. Porque olha só, nós temos uma quantidade muito maior de algas e cianobactérias que realizam quimiossíntese no mar. Então, a liberação de oxigênio ela é muito maior no mar. E se a gente pegar a extensão dos oceanos no planeta todo, a Terra ela é composta basicamente de 70 a 75% de água. Então, se eu vou comparar
Vamos supor que desses 70%, 75%, 60%, e eu estou botando bem para cima esse valor, seja os mares. Nós temos, então, 60% da Terra com algas produzindo e liberando oxigênio na atmosfera. E aí a gente vai comparar pelo ambiente terrestre. Amazônia. Amazônia é o estado do Amazonas, Pará e pega aí uns 2 países de fronteira com o Brasil. Você acha que de fato a Amazônia é o pulmão do mundo? Ela não é. Ela produz uma quantidade boa de oxigênio para a atmosfera, ela reduz ajuda a reduzir, né, o aquecimento global, porque a gente tem floresta, mas não é que ela seja o pulmão do mundo. Ela tem a sua importância. O pulmão do mundo mesmo vai ser os mares e os oceanos, porque de lá, através da reação da quimiossíntese, é que vai ser liberado na atmosfera o oxigênio, tá certo? Na nossa próxima aula a gente vai falar de respiração celular, fermentação, tá? E vamos ver os tipos de fermentação que a gente tem, tá bom? Então a gente se vê na nossa próxima aula na semana que vem. Abraço!